Bom, continuando então, né, vamos falar sobre a conservação da energia mecânica. Falamos, sobre o momento angular e no aulas, na aula anterior a gente conseguiu, né, a gente transformou uma força em coordenadas cartesianas para coordenadas polares e achamos como é a expressão para velocidade e aceleração nessa partícula em coordenadas polares, né? E a que a gente achou é o que está escrito aqui, ou seja, a aceleração tem uma parte, né, que aponta na direção R chapéu e tem uma outra que aponta na direção θ chapéu, aqui como a gente achou. É, Se essa parte é uma dependência radial, a gente pode escrever como A de R, e se essa parte é uma dependência em θ, a gente escreve um A de θ. Então, na forma mais simplificada, né, nós podemos escrever a aceleração da partícula dessa forma. É, Se a força é central, né, como a gente vem analisando, então a F é uma F de R na direção R chapéu. Logo, né, a aceleração da partícula, a força envolvida, né, vai ser escrito como massa vezes aceleração. No caso da parte radial, m, que multiplica r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado. E isso é a nossa f de r, ok? Na parte angular, então eu tenho a que multiplica a aceleração na direção na variável θ. Então eu tenho m que multiplica r dois pontos mais 2r ponto θ ponto, e isso é uma f de θ, né? E a gente viu que a f está na direção radial, na direção de R, então não vai ter uma componente em θ, ok? Então a f de θ é igual a zero. Bom, nós também escrevemos, né, a velocidade, né, da partícula nessas coordenadas. A gente tinha obtido então que um v, a velocidade seria r ponto na direção r mais r θ ponto dr dθ, ok? Bom, se a energia cinética é escrita como um meio de mv quadrado, então eu vou ter um meio de mr ponto na direção r mais r θ ponto na direção θ ao quadrado, ok? Fazendo esse produto, né, então eu vou obter que a energia cinética vai ter duas partes, um meio de mr ponto ao quadrado mais um meio de r θ ponto ao quadrado, ok? Se a energia mecânica, né, como nós sabemos, é a soma da energia cinética mais a potencial, então a energia cinética a gente já acabou de encontrar, mais a energia potencial, no caso de R, ok? Então a gente obteve a expressão para a energia mecânica a partir das equações que a gente veio tratando até agora, ok? Então, esta é a expressão para energia mecânica por uma partícula submetida a uma força central. Ok? Mas vamos adiante. Né? Se a gente lembrar, né, que o momento angular é mr θ ponto e é constante, né? Então eu posso escrever que θ ponto ao quadrado é L ao quadrado dividido por mr à quarta. Ok? Bom, se eu voltar essa informação na 12, ok? Eu vou escrever que a energia mecânica vai ser um meio de R ponto ao quadrado mais um meio de R de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado. Mas θ ponto ao quadrado vai ser L ao quadrado dividido por m quadrado R à quarta mais a energia potencial. Isso então é simplificado da seguinte forma: a energia mecânica é um meio de R ponto ao quadrado mais um meio de L ao quadrado por mr ao quadrado mais energia potencial, ok?
Se a gente perceber, né, essa energia deve ser constante no tempo, né? Então, a variação temporal da energia mecânica deve ser igual a zero, né? Então, vamos verificar isso, ok? Então, eu tenho a variação da energia mecânica é equivalente a fazer a derivada temporal da energia mecânica escrita na forma da equação 13, né? Então, eu vou fazer as derivadas dessa expressão. Fazendo então, né, a derivada, então eu vou ter um meio de 2r ponto, r 2 pontos, ok? Mais um meio de L quadrado sobre m, menos 2 sobre r ao cubo, r ponto, ok? Considerando que eu posso, né, passar o r como menos 2 para cima, e daí quando eu derivo cai um menos 2, né? Ok, mais a derivada da energia potencial R ponto, ok? Bom, sendo assim, então a variação da energia mecânica pode ser escrita como m r ponto r 2 pontos menos L quadrado sobre m r ao cubo r ponto mais a derivada temporal da energia potencial R ponto, ok? E pode ser simplificado da seguinte forma: R ponto está multiplicando todo mundo, então sobra que a variação da energia mecânica vai ser R ponto que multiplica R 2 pontos, veja que aqui tem uma cara, né, conhecida, menos L quadrado sobre R ao cubo, mR ao cubo, mais a variação da energia potencial em θ, ok? Se a gente lembrar, né, que L quadrado sobre mR ao cubo pode ser escrito como R mR θ ponto ao quadrado, né, então eu volto na expressão e escrevo ela como R ponto que multiplica mR 2 pontos menos mR θ ponto ao quadrado, mais a variação temporal da energia potencial. Mas a variação da energia, a variação temporal da energia potencial, a gente sabe, né, definiu lá atrás que é menos a força, ok? Então, se isso é verdade, então sobra aqui a variação temporal da energia mecânica, né, vai ser escrita como R ponto que multiplica mR 2 pontos menos mR θ ponto ao quadrado menos a força, ok? Bom, e para finalizar, né, esta quantidade, né, a força lá atrás, a gente tinha encontrado que era escrita como mR 2 pontos menos mR θ ponto ao quadrado, ok? Então, se esta quantidade tem dimensão ou é uma força, né, e a variação temporal da energia potencial também é uma força, né, então significa que essa quantidade em colchete, a quantidade que está em colchetes aqui vai se anular, ok? Então, significa realmente que a gente tinha dito anteriormente, a variação temporal da energia mecânica deve ser igual a zero, né? Isso para forças centrais, ok? Então, realmente, a energia mecânica se conserva, ok? Então, a gente, né, falou, né, principalmente sobre duas leis aqui, né, as duas leis de conservação, uma do momento angular e depois, com o conhecimento dessa, a lei de conservação da energia mecânica. Veja que essas leis são as mesmas, só que agora escrita nesse sistema de coordenada diferente, ok? Então, basicamente, a diferença está em escrever as forças, as energias em coordenadas polares, ok? Esse é o principal objetivo desse capítulo aqui, certo? Bom, interromper e começar um